De volta com o cenário político TCM, estamos entrevistando em formato remoto a nossa secretária municipal de educação aqui de Mossoró, a professora Ubeônia Alencar. É o terceiro bloco e você já pode interagir conosco, mandando a sua mensagem. Já tenho aqui algumas mensagens, eu já faço perguntas aqui à secretária. Tem uma informação importante, né, que é sobre o presidente Bolsonaro. O presidente foi transferido em um avião da Força Aérea Brasileira para São Paulo por volta das 5h30 da tarde de hoje. A gente vê a foto que foi publicada nas redes sociais. Ele vai passar por uma avaliação médica no Hospital Vila Nova Star. Bolsonaro foi internado na manhã de hoje no Hospital das Forças Armadas em Brasília, após sentir dores abdominais durante a madrugada. Em entrevista coletiva após a sessão da CPI da pandemia, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, afirmou que conversou por telefone com o pai e com o médico responsável. Ele afirmou que Bolsonaro ficará pelo menos 72 horas em observação no hospital. O governo federal informou que foi identificada uma obstrução intestinal decorrente do atentado à faca ocorrido em 2018 durante a campanha para a presidência da República e que os médicos vão avaliar a necessidade de uma cirurgia emergencial. Essa informação eu obtive quando estava produzindo aqui o cenário político TCM, ali por volta das 18 horas. Mas nós temos uma atualização do quadro de saúde do presidente Bolsonaro. Seu filho, Flávio Bolsonaro, disse que o presidente está na UTI e foi entubado por precaução. Então, existe aí uma situação muito complicada junto ao presidente da República. O filho do presidente, o Flávio, disse que amanhã seguirá ao lado da família para São Paulo para acompanhar e dar forças ao presidente. Segundo o parlamentar, no início da manhã, ele estava sem conseguir respirar e estava sendo monitorado para evitar que ele aspirasse o líquido que estava subindo do estômago. As declarações foram feitas em entrevista à rádio Jovem Pan. Então, o presidente está entubado em São Paulo. A gente torce aí pela melhoria, pela melhora da saúde do presidente da República. A Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa o contrato do governo do estado com a Arena das Dunas aprovou ontem o cronograma de início dos trabalhos, nomes de profissionais que vão integrar o corpo técnico e nomes dos primeiros convocados que serão ouvidos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Representantes da Control serão ouvidos no início de agosto, da Controladoria Geral do Estado. O presidente da CPI da Arena, o deputado Coronel Azevedo, falou ao nosso jornalismo sobre este trabalho. A CPI do Arena das Dunas realizou a segunda reunião após a retomada dos trabalhos e ficou deliberado e aprovado a convocação dos primeiros a serem ouvidos pela comissão parlamentar. Então, no dia 3 de agosto, será ouvido o doutor Pedro Lopes, que é o Controlador-Geral do Estado. E no dia seguinte, no dia 4 de agosto, o senhor Marcos Fagundes, que é auditor de controle interno da Control. Ambos fazem parte do relatório da auditoria elaborada pela Control, que é um dos documentos que deram origem à CPI do Arena das Dunas. Também ficou definido e aprovado a convocação, a solicitação, a requisição pela Casa, aqui pela Assembleia Legislativa, de 2 assessores técnicos, que são a doutora Mariana Siqueira e o doutor Sanderson Mafra, ambos com uma vasta experiência, um excelente currículo na área do direito e ambos também integrantes da UFRN, que vão assessorar no nível técnico aos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Arena das Dunas. Teremos um recesso de 15 dias na casa, esse prazo não é computado para o tempo total de trabalho da CPI, no entanto, nós iremos trabalhar na reunião dos documentos que já foram enviados à nossa comissão, inclusive a defesa prévia do consórcio Arena das Dunas. Tá aí, diferente do que acontece na CPI Covid, né, que busca investigar ações do governo do estado, principalmente compras relacionadas à pandemia, a CPI da Covid continua travada lá na Assembleia. A CPI da Arena das Dunas, ela está tendo sequência e as suas atividades seguirão aí a partir do mês de agosto, né, já com essas informações dadas pelo presidente. A relatora da CPI, Isolda Dantas, também confirmou a sequência dos trabalhos. Então, a gente segue acompanhando de perto
aí estas investigações que estão acontecendo no âmbito da Assembleia Legislativa. A gente vai voltar à nossa entrevista com a secretária municipal de Educação, professora Ubeone Alencar. Secretária, a senhora estava falando, né, desta questão que envolve aulas presenciais, né, e o momento em que os alunos vão participar e continuar no formato remoto, né, dividindo aí para este retorno gradual. Como é que fica o professor durante este retorno, durante esta mudança do híbrido para o presencial? Ele vai se preocupar com a aula dentro de sala de aula e com a aula que vai apresentar remotamente? Como é que isso vai acontecer? O professor estará em sala de aula presencial, né? E ele estará dando assistência a esse aluno enquanto parte da turma estiver presencialmente, a outra parte da turma ele não vai estar mais dando aulas remotas para esses alunos. Esses alunos que virão na sequência, na semana seguinte presencial, esses alunos estarão na semana em que a outra parte da turma estiver presencial, a turma que não estará em casa com atividades remotas e terá o acompanhamento da equipe pedagógica da escola também. Então, assim, a unidade que for voltando presencial, ela já não vai mais estar, aquele professor, ele não vai estar dando a aula presencial e ao mesmo tempo a aula remota, não. Ele vai dar aula presencial para parte da turma que estará. Como hoje nós estamos no remoto, com atividades síncronas e assíncronas, ou seja, nós temos atividades de interação online, como nós estamos aqui, mas para cada bloco de aulas que nós fazemos essa interação online, existe um bloco de aulas que os alunos fazem atividades em casa. No presencial vai acontecer a mesma coisa. O professor estará presencialmente, ou seja, teremos bloco de aulas presenciais, que é no caso uma semana, né? E no momento em que houver essa rotação, a outra turma que estará em casa com atividades. E aí nós vamos contar, mais uma vez, com o apoio irrestrito, né, importante, né, indispensável da família, para que isso tudo possa acontecer. Então, as unidades que não estão voltando naquele momento continuarão com aulas remotas. As unidades que voltarão já para o presencial, elas não terão mais aulas remotas, elas terão aulas presenciais e atividades remotas que os alunos farão em casa. A gente dá sequência aqui, trazendo as perguntas, né, de nossos telespectadores. Quem mandou aqui um questionamento foi o Jorge Mendes. Jorge, eu vou dar uma resumida aqui no seu questionamento, tá bom? Vou tirar aqui o preâmbulo, que a gente está falando justamente sobre essa questão que envolve o retorno, as perdas, né, dos alunos durante todo este tempo de aprendizagem, perda de aprendizagem principalmente. Ele fala da qualidade do ensino. Como a Secretaria de Educação pretende recuperar a aprendizagem dos alunos, tendo em vista que a qualidade do ensino remoto pode prejudicar a aprendizagem nos anos seguintes na forma presencial? Qual a metodologia que será aplicada para sanar essa deficiência? O primeiro passo é trabalhar com dados. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem investido muito em pesquisas, porque há um achismo muito grande. Por exemplo, lá no início do ano, quando nós assumimos, havia um discurso de que os alunos não participaram das aulas em 2020 porque eles não tinham acesso a recursos tecnológicos. As nossas pesquisas mostraram que, na verdade, não foi bem assim, não, viu? Em 2020, não só alunos, como diversos professores também não interagiram remotamente. Então, as nossas pesquisas mostram, por exemplo, que a maior dificuldade do aluno não é com o equipamento em si, mas era com a internet, aqueles que estavam com dificuldade de acesso. Então, a partir da identificação dos problemas, nós vamos buscando as soluções. A mesma coisa será em relação ao déficit da aprendizagem. Primeiro, é preciso constatar em que aspectos ela aconteceu. A partir disso, nós fizemos, inclusive, em março deste ano, foi feito o trabalho diagnóstico. A partir daí, o setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação fará essa orientação no sentido, e já estamos agindo com algumas atividades, mas no presencial faremos atividades voltadas para que possamos suprir essas necessidades. Evidentemente que não podemos negar, e seria muita hipocrisia nós dizermos que se resolve a ausência de um ano inteiro afastado da sala de aula
com atividades que vão acontecer em um ano. Esse é um plano que nós vamos fazer, de fato, a longo prazo, né? Em curto prazo, nós vamos agir como? Vamos agir a partir do diagnóstico, com atividades, com ações voltadas para que nós possamos suprir as principais carências detectadas, né? Mas sabemos que vai ser um grande desafio, cujos efeitos ainda serão conhecidos pela população, porque de imediato ainda não se conhece os reais efeitos para a educação das crianças e dos adolescentes, né, da pandemia. Não só para eles, mas para os professores, para os pais, para as famílias de um modo geral. Os efeitos da pandemia, eles ainda são desconhecidos de fato. E quando eu falo dos efeitos, os efeitos psicológicos, os efeitos emocionais, os efeitos educacionais, até mesmo de saúde. Porque ainda sabe, apesar de termos avançado, ainda pouco se sabe sobre os efeitos da pandemia. Mas, voltando ao ponto da pergunta, a Secretaria da Educação fará, sim, atividades no sentido de minimizar, eu diria assim, os prejuízos causados para nossos alunos. Temos aqui a participação do Dantas Rocha, questionando justamente sobre isso que a senhora acabou de comentar. Está lá no Abolição 3, o Dantas Rocha. Quem também comenta aqui sobre a situação lá do primeiro bloco, né, do deputado Tomba, o Gregório fala aqui que poderia analisar os efeitos da pandemia e jamais tratar os profissionais da educação daquela forma. E quem faz um questionamento importante aqui é a nossa telespectadora, a dona Fátima. Ela diz: secretária, os pais que não quiserem mandar os seus filhos podem escolher as aulas assíncronas, tendo em vista que os alunos também adoecem e não estarão vacinados? Quando nós divulgarmos o nosso plano de retomada, faremos sim essa consulta aos pais. E assim, o que eu posso dizer é que, a partir do momento que nós voltarmos presencial, nós já não daremos aulas remotas, como estamos dando agora, do ponto de vista da interação aluno-professor, a interação diária. Mas os pais têm todo o direito de querer que seu filho fique em casa. Aí passaremos a responsabilidade para esses pais. Eles se comprometerão de vir à escola, pegar o material e acompanhar esse trabalho dos alunos. Porque aí vai ser assim, um compromisso ainda maior da família, que vai se responsabilizar no sentido de vir buscar, né, fazer com que esse material que nós estaremos utilizando no presencial, ele também chegue a essa criança que estará em casa. E a escola ficará assim, a equipe pedagógica da escola ficará à disposição e ficará no sentido de orientar essas crianças. Terá a opção? Terá. Agora, a responsabilidade é muito maior. Por quê? No momento em que nós estamos com aulas remotas, esse compromisso é muito mais da Secretaria. No momento em que a Secretaria Municipal de Educação permite o retorno presencial, né, de fato uma opção da família permanecer com essa criança em casa e se comprometer de fazer com que o material que está sendo utilizado na escola chegue a essa criança. Secretária, a senhora falou, né, sobre o início dessas aulas presenciais aqui em Mossoró, ali para meados de setembro, mas quando vai ser divulgado o plano de retomada das aulas? Já que nós estamos aí já também no meio de julho, tem agosto e daqui a pouco chega setembro. Quando é que então será divulgado esse plano? Nós divulgaremos o plano em agosto. Em agosto estaremos divulgando o plano, né? Faremos as devidas consultas às famílias e lá sim estaremos detalhando e informando a população, toda a nossa equipe em campo, para nós não deixarmos nenhuma dúvida quanto ao retorno, né? Por que agosto? Justamente porque já teremos tudo muito bem definido em termos de data, que já temos hoje, e é o primeiro mês que vai antecipar as aulas e que nós teremos tempo suficiente para que as famílias tenham acesso a essa informação e decidam pelo retorno, né? Reconhecemos, de fato, a necessidade, o ideal seria que toda a população tivesse vacinada, mas nós sabemos os riscos bem maiores, né? E tanto do ponto de vista da contaminação para si próprio como para o outro,
dos profissionais da educação, que geralmente trabalham em mais de uma unidade de ensino. Então, por isso, nós também reconhecemos a necessidade do retorno presencial das aulas dessas crianças. Muitas estão em casa sem acompanhamento familiar, porque a família precisa sair para trabalhar. Os efeitos psicológicos disso é muito significativo e nós não podemos deixar de desconsiderar, aliás. Mas, em agosto, até agosto, toda a população do Mossoró vai ter acesso ao nosso plano. Secretária Ubeônia Alencar, responsável pela educação do município de Mossoró, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco nesta noite de quarta-feira. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estamos nesse momento na Secretaria, por exemplo, numa importante ação que é a distribuição da merenda escolar, né? E mesmo remotamente, a Secretaria Municipal de Educação não permitiu em nenhum momento, não se eximiu da sua responsabilidade. Até hoje já entregamos em torno de 200 toneladas de alimentos para as crianças que estão em casa com o ensino remoto. Muito obrigado, secretária. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que amanhã a gente está de volta aqui no seu cenário político. Boa noite, até amanhã. Um abraço.